E finalmente chegou a hora de falar daquele que é o meu personagem favorito da vida. Salve galera, eu sou o Dan Falter e hoje nós vamos falar do livro Snoopy e Sua Turma Volume 1, aqui em edição de bolso pela editora LPM. E esse livro aqui vai me ajudar a contar uma historinha de vida, já que, como eu falei para vocês na abertura, Snoopy tem sido o meu personagem favorito da vida. E é engraçado que quando eu comento isso com as pessoas, eu comento, por exemplo, com os meus alunos, que eu gosto muito do Snoopy, que é o meu personagem favorito, eu noto que a maioria das pessoas faz ali uma cara de nossa, como que o Snoopy seria o personagem favorito de alguém? Mas eu me explico. Quando eu era garoto, eu ia para a escola muito cedinho, desde a primeira série, que eu peguei aquele horário ali das 7 às 11 da manhã, então eu tinha que acordar cedo. E ao contrário das outras crianças que de sábado e domingo dormiam até o meio-dia, eu acostumei a acordar cedo, então, domingão, 7 horas da manhã, lá estava eu acordado. E o meu pai, que trabalhava muito cedo também, ele acordava durante a semana às 4 da manhã, também acabava acordando cedo. Então, enquanto minha mãe e minha irmã conseguiam dormir um pouquinho mais, lá estava eu e meu pai acordados, zanzando pela casa. Então, a gente assistia TV nesse domingo de manhã, e o que a gente assistia? Bom, a gente assistia Globo Rural, a gente assistia a Fórmula 1, outra aí das minhas paixões, e a gente assistia ao desenho do Snoopy, que durante um tempo passava ali entre o Globo Rural e a próxima atração. E esse desenho me chamou a atenção logo de cara. Eu sempre gostei muito de desenhos animados, eu assistia coisas como o Pica-Pau, Tom e Jerry, os Jetsons, He-Man e assim por diante, e isso, claro, ajudou a criar a minha personalidade. Porém, se você pensar, a maioria desses desenhos é muito focado ali na violência física, por um motivo ou por outro. No caso do Pica-Pau ali, porque o cara é endiabrado. No caso do He-Man ali, porque existe a luta do bem contra o mal. Mas Snoopy trazia um ambiente bem diferente. Ele trazia ali crianças vivendo a vida real. Hoje em dia, quando a gente assiste aos animes japoneses, a gente já tem uma categoria para isso que se chama Slice of Life, ou seja, a vida como ela é ali. Claro, com um pouco de fantasia aqui ou ali, e isso me chamou muito a atenção. Outra coisa que me chamou muito a atenção é o personagem principal, o Charlie Brown. Ao contrário do que você pode imaginar, o Snoopy não é o personagem principal, mas sim o dono dele, o Charlie Brown. E eu me identifiquei imediatamente com esse personagem, porque ele é aquele garoto quietinho, meio pessimista, meio de mal com a vida, muito introspectivo, e eu sempre fui um cara muito parecido com ele. Ele também tem ali aquele amor platônico pela garotinha ruiva e não consegue perceber que várias das outras meninas estavam afim dele. Então é um personagem muito complexo e que eu gostava demais. Porém, infelizmente, a minha experiência com o Snoopy tinha sido praticamente televisiva até hoje. Eu até fui ao cinema assistir aquela recente, ele deve ter uns 10 anos mais ou menos a adaptação que foi feita, mas eu tive pouco contato com as tirinhas. Isso porque essas tirinhas eram publicadas em jornais. E na minha casa a gente não tinha o hábito de comprar jornais. Primeiro porque meu pai não tinha tempo para ler, segundo, meu pai não tinha condição financeira para isso. Então ele até comprava às vezes o jornal de domingo, mas não era um hábito muito comum. Então ler essas tirinhas ali diariamente, infelizmente não era uma coisa que eu podia fazer. Era uma coisa que eu fazia às vezes com jornais velhos, às vezes aqui e ali perdido numa revista, mas agora eu posso fazer isso e em ordem cronológica. Então imagine qual não foi a minha satisfação ao ver essa revistinha aqui. Snoopy e Sua Turma Volume 1 tem 165 páginas de tirinhas e, como você pode ver, devidamente traduzidas para o nosso português e muito bem adequadas aqui ao formato das páginas. E claro, foi um enorme deleite fazer essa leitura. E claro, para mim, bastante interessante conhecer as origens desses personagens, dos quais eu gosto tanto, mas conheci de forma tão atabalhoada. Mas antes de eu falar desses personagens, é importante a gente ter aqui uma ideia histórica de como as coisas aconteceram. A primeira é o nome que foi dado a esse quadrinho. Aqui no Brasil, o pessoal achou que o cachorrinho era mais apelativo e resolveram chamar de Snoopy. Mas na verdade é que o personagem principal é o Charlie Brown. E o Charles Schulz, o autor da história, ele queria batizar essa revista aqui, ou essas tirinhas aqui, de Little Folk, ou seja, o pessoal, a galera, o povão.
mas o pessoal do sindicato não aceitou. Eles acharam esse nome muito ruim, e então ele tentou colocar como Little Old Charlie Brown, né? O velho Charlie Brown. Mas eles também acharam que esse era um nome horrível, um nome ruim de registrar. E veio alguém e sugeriu o nome Peanuts. E o Charlie Schulz odiou esse nome. Isso que é uma das coisas mais interessantes. O nome mais famoso dessas tirinhas, talvez o nome mais famoso de tirinha que já existiu, era um nome odiado pelo seu autor. E você deve estar perguntando, pô Daniel, mas o que é Peanuts? Peanuts é uma palavra que significa amendoim, e você deve estar perguntando assim, poxa, mas amendoim, que raio de palavra é essa? Mas existe um contexto, que é os programas de auditório infantis. Se você chegou a ver alguma coisa de programas como o Show da Xuxa, Angélica, Bozo ou alguma coisa semelhante, você deve lembrar que esses programas tinham ali crianças que iam para o programa participar, elas realmente iam para as gravações. Inclusive, este aqui que vos fala já foi para um programa desses, um programa bem menos prestigiado que se chamava Tic Tac e que passava na TV Record, se eu não me engano. Infelizmente, eu nunca consegui uma gravação disso. Se eu conseguir um dia vai ser muito interessante, porque eu não só fui ao programa, como eu também participei daquela brincadeira que acontecia no palco. Então, dá para me ver ali com 6 ou 7 anos participando de uma brincadeira, mas eu nunca consegui esse vídeo. Seria muito interessante se eu conseguisse. Mas o nome que era dado para essa plateia infantil era The Peanut Crew, ou seja, a turma do amendoim. E é por isso que esse nome foi usado aqui, já que era uma tira voltada para o público infantil a princípio, mas não era bem o que o Charlie Schulz queria. Quando você começa a ler essas tirinhas, você começa a perceber que elas, sim, podem funcionar para um público infantil, mas são tirinhas que têm várias camadas. Esses personagens aqui são muito mais profundos do que a gente pode imaginar. Então, é claro, alguma criança vai pegar, vai fazer a leitura, vai ver aquela piadinha superficial, vai dar risada ou não. Porém, um adulto, um pré-adulto, uma pessoa um pouquinho mais velha, vai começar a perceber ali certas nuances, certas discussões e principalmente muita filosofia. E isso é o que me traz diretamente para essas tirinhas aqui. Elas não são apenas piadinhas, elas são ali reflexões sobre o dia a dia. Ah, Daniel, mas são reflexões super profundas? Não necessariamente, mas elas são o ponto de partida. Então, às vezes, você vê ali uma frase, alguma coisa que pode te deixar pensando pelo resto do dia, pelo resto da semana. Então, elas vão ter uma função, sim, de nos divertir, mas também vão ter uma função de nos fazer pensar sobre a vida. Falando um pouco sobre as tirinhas dessa edição aqui, e aproveitando para entrar na minha nota técnica, eu devo dizer que, por ser um começo, você pode se surpreender um pouquinho com o conteúdo desse volume número 1, porque você pode estar acostumado com algumas coisas mais recentes. Então, por exemplo, não teve nenhuma tirinha do Charlie Brown tentando chutar a bola de futebol americano e a Lucy retirando a bola. Pelo contrário, o que nós temos aqui é a parte do beisebol. Claro, Peanuts é um quadrinho americano e os esportes americanos vão aparecer muito aqui, principalmente o futebol americano e o beisebol. E o mais interessante desse começo é que a personagem que é a jogadora ruim é a Lucy, logo ela, que depois vai tirar tanto o sarro do Charlie Brown no futebol americano. Ela é terrível no beisebol e o Charlie Brown é, na verdade, o cara que interage com ela e que faz ali as caras e bocas quando ela faz uma jogada terrível. Ah, Daniel, mas o personagem principal, o Snoopy, ele brilha aqui? Na verdade, o Snoopy aparece pouco, eu diria que ele aparece em apenas metade das tirinhas, e ele não brilha muito não. O Schulz ainda estava pegando a mão desse personagem, então o Snoopy aqui ele é bastante tímido. Ele ainda não tem toda aquela imaginação fértil por a qual ele vai ser conhecido depois, e as interações dele com o Destock ainda não são tão poderosas quanto elas vão se tornar. Então, você não vai ter ali tanto do Snoopy quanto você poderia imaginar. Mas a personagem que brilha e que talvez seja a principal dessa primeira edição é a Pet Pimentinha. E é através da Pet Pimentinha, inclusive, que a gente vai ver um detalhe técnico bastante interessante, que, apesar dessas tirinhas terem ali começo, meio e fim, literalmente, já que a maioria delas são apenas 3 quadros, imagine você contar uma história, contar uma piada com apenas 3 quadros. Isso realmente é possível e esse cara fez isso por 50 anos. Então, é lógico que vai ter uma tirinha ou outra que não é tão boa,
mas eu posso garantir para vocês que a maioria é muito boa e algumas são maravilhosas. E as que estão entre as maravilhosas, eu vou dizer que várias delas são as que contêm a Pet Pimentinha. Porque ela é uma personagem que é uma péssima aluna, ela dorme na escola, e através dela a gente vai ver que, apesar dessas tirinhas terem ali histórias fechadas, elas também vão começar a ter uma certa sequência. Então, se você conseguir ler na ordem certa, você vai ver que uma história maior está sendo contada através dessas tirinhas. E a gente vai ver aqui a saga da Pet Pimentinha tentando passar de ano na escola e não conseguindo. Ela acaba repetindo de ano, ela acaba indo parar na França numa viagem muito esquisita, porém ela acaba sendo recolocada no ano seguinte por um motivo muito legal que eu vou segurar para vocês para não dar um spoiler. Ada, tem alguma coisa que não funciona, alguma coisa técnica que não vai rolar? Técnica não. Tem uma coisa que eu vou falar para vocês na nota pessoal. Sobre a minha nota técnica, eu tenho que dizer que esse é um material que vai pegar muito a sua nostalgia, vai beirar a perfeição, mas por ser o começo, acho que ainda não está naquele nível que a gente esperava. Então, minha nota técnica para esse primeiro volume vai ser 4,5. Passando para a minha nota pessoal, como eu falei para vocês, esse é um quadrinho que vai pegar em cheio quem gosta desses personagens, quem tem nostalgia por eles. Mas ele também vai pegar pessoas que não têm muito conhecimento de quadrinhos ou pessoas não muito iniciadas na leitura. Então, se você está querendo dar um livro para alguém, algo que possa fazer a pessoa começar a ler, de repente parar de ficar com a cara numa tela o dia inteiro e ter uma experiência um pouquinho mais reflexiva, não tão passiva. Porque, Daniel, é problema usar a tela o tempo inteiro? Não, eu acho que o problema é a passividade. Quando você fica só recebendo conteúdo feito por outros de uma forma muito veloz, você não tem muito tempo para pensar. Você não tem muito tempo para ter as suas ideias, as suas reflexões. E isso é importante. Então, se você está querendo que alguém possa fazer esse exercício também, esse é um produto muito interessante. Ele é baratinho, ele é pequenininho, ele não assusta, ele tem pouco texto. Então, para uma criança, para um pré-adolescente, ou até para uma pessoa adulta, mas que é meio resistente à leitura, esse é um ótimo livro para você dar de presente. E a pessoa pode ali largar no canto durante um tempo, mas de repente ela pega, lê uma tirinha, lê outra tirinha, dá uma risada, e de repente ela vai ler isso daqui, e isso pode ser ali o início, pode ser a fagulha que vai fazer com que essa pessoa se torne ali uma leitora. Isso vai ser muito bom para essa pessoa. Então, se você está querendo dar um presente para alguém, ótima ideia aqui. Falando sobre a minha experiência pessoal, eu gostei muito disso, é claro. Foi muito nostálgico para mim, foi muito interessante conhecer vários dos personagens. Mas como eu falei lá na parte técnica, tem um personagem, quando chegava nas tirinhas dele, eu realmente não consegui gostar. É um dos irmãos do Snoopy que vive ali no deserto. E ele interage basicamente com um cacto. Eu entendo, claro, que a ideia aqui é mostrar ali as agruras, os sofrimentos de uma pessoa que vive sozinha. Então, um cara que está ali no meio do deserto e que precisa interagir com um cacto é realmente o fundo do poço de se estar sozinho. Porém, eu não acho que esse personagem funciona. E olha que eu gosto desse tópico, eu gosto de personagens ali depressivos, resmungões, meio mal-humorados. Mas toda vez que chegava nessa tirinha, ela não funcionava comigo. De resto, só alegria, principalmente quando aparecia a Pet Pimentinha, que foi, pelo menos nesse número 1, a minha personagem favorita. Então, como vocês podem ver, experiência muito positiva, porém não perfeita. Então, claro, vamos de 4,5 como nota pessoal. E é isso aí, galera. Snoopy Sua Turma número 1 é um daqueles livrinhos que você pode deixar no cantinho da casa, no seu criado mudo, na sua mesa de cabeceira e ir lendo de vez em quando. E quando você for ver, ele já terminou e você fala, nossa, terminei, olha só que legal, eu li um livro. Então, ótima opção para você que está querendo começar a ler, para você que quer iniciar ali uma criança ou um adolescente ou uma pessoa mais velha, dê esse livro de presente. E, claro, se tem volume 1, é porque tem volume 2. Eu já olhei e eu não vou conseguir, né? Eu adoro fazer uma coleção, então em breve se preparem, vai ter um número 2 do lado desse aqui. Mas e vocês? Vocês já conheciam as tirinhas do Snoopy? Vocês assistiam ao desenho? Qual é a experiência de vocês com essa obra? Se vocês não conhecem nada, esse vídeo deixou vocês curiosos?
Coloquem tudo aí nos comentários. Toda semana a gente está aqui falando sobre um livro, sobre uma adaptação. Então, aproveitando, deixa também o seu like e, se possível, se inscreve nesse canal. Eu já passei das 900 inscrições, estou ali lutando para chegar nas 1000. Então, dá uma forcinha, se inscreve aí para me ajudar a chegar nesse número mágico. Um abraço a todo mundo e até o próximo vídeo.